peço à igreja que se coloque de pé. Os irmãos que puderem. A Bíblia diz assim: é verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considerei tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procedesse da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluias. Fecha teus olhos. Senhor, nós queremos adorar ao Senhor, orar, Pai, pedindo iluminação na Tua palavra, que a Tua verdade, Senhor, nos fortaleça, que a Tua verdade, Pai, abra os nossos olhos, e que caia toda a escama, Pai, e que possamos enxergar, Pai, entender e compreender a Tua boa e perfeita vontade, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, neste mês nós tivemos aqui palavras direcionadas em 3 pontos: santidade, disciplina e aqui renúncia. Pastor Wagner ministrou sobre renúncia, eu continuo e Pastor Tiago finalizará sobre esse tema, renúncia. Para começar a entender e compreender, apesar que os irmãos já que tiveram no domingo conseguiram compreender sobre a renúncia, Pastor Wagner ministrou, e eu quero ainda relembrar alguns sobre o que quer dizer a palavra renúncia. Diz o seguinte: o dicionário comum vai dizer que é ato ou efeito de renunciar. Na Bíblia, renúncia significa abrir mão de desejos, prazeres ou bens pessoais para seguir a vontade de Deus e viver em fidelidade a Cristo. Renúncia não é simplesmente sofrimento ou autonegação sem sentido. É um ato consciente de desapego e entrega a Deus, colocando a vontade divina acima da própria vontade. Egoísmo e confronto pessoal. Trata-se de trocar o egoísmo pelo amor, o orgulho pela humildade e o controle pela confiança em Deus. Renúncia não é jogar fora o que não vale nada. É reavaliar tudo diante de Cristo e descobrir que ter o melhor currículo do mundo é perda perto de conhecê-lo. Aleluias.
Irmãos, o apóstolo Paulo, ele tinha um currículo, o melhor currículo daquela época. Não havia quem tivesse um currículo como o de Paulo. Paulo era um homem, nos padrões daquele tempo, excelente era o padrão dele. E ele tinha todas as características de um bom homem, no sentido de, no currículo, experiente, estudado. Paulo, ele tinha qualificações. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, havia sido fariseu, zeloso perseguidor da igreja. Na lei, ele era irrepreensível. Ninguém desse meio poderia repreender Paulo. Por quê? Porque ele tinha todas as qualificações. Paulo, ele, diante de toda essa qualificação, ele tinha o entendimento que ele fazia algo correto. Ele achava que ele estava indo por um bom caminho, perseguindo, desfazendo a igreja, colocando alguns na cadeia e acabando com os protestantes ali, né? Com os irmãos ali, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Então Paulo, ele acha que tudo isso é bom, ele entende que isso é bom, ele segue por esse caminho. Um homem qualificado, um homem então experimentado no conhecimento. Paulo tinha um excelente currículo e reputava que isso era como lucro. A força do seu braço para agir, ele agia na força do seu braço. Muitas das vezes somos nós assim. Nós procuramos ter o melhor currículo. Procuramos agir na força do nosso braço. Queremos resolver todas as coisas com o melhor plano que a nossa mente, que a nossa sabedoria consegue planejar e desenvolver. Paulo tinha essa linha. Aquilo que Paulo renuncia é uma virtude, algo muito difícil de renunciar. Contudo, Paulo agora compreende que quanto mais nobre a linhagem e quanto mais elevada a conquista, todos os seus diplomas, Paulo era poliglota, Paulo era estudado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha aqui todas essas situações, e quanto mais nobre quanto mais desenvolvido ele era, mais difícil era de renunciar tudo isso. Mais difícil era de se render aos pés do Senhor. Mas uma coisa que faz do homem é a queda do homem, mas toda a situação do homem, no fato dele estudar e confiar muito na força dos seus braços, uma coisa que chega muito forte é o orgulho. O orgulho nos cega, nos coloca numa posição que nós não conseguimos enxergar e compreender. É necessário que essas escamas caiam dos nossos olhos. Jesus, ele disse aqui uma passagem em Lucas 18, do versículo 9 ao 14, ele diz da seguinte maneira: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, o nosso Deus age dessa maneira. O reino de Deus é um reino. Eu li um livro, e ele falava que o reino dos céus é o reino de ponta cabeça, um reino invertido. Nós vamos entender a respeito disso. Nós vamos compreender a respeito disso ainda, irmãos. Aleluia, glória a Deus. É isso, irmãos. Essa é uma contabilidade invertida. Paulo deixa completamente a confiança em si mesmo, o proveito pessoal, tudo ele renuncia por causa de Cristo. Podemos viver nessa terra, e nós podemos crescer, nós podemos desenvolver sim, estudar, nós podemos fazer as coisas, trabalhar, estudar, mas o que nós não podemos é nos esquecer do nosso Deus. As crianças têm sido marcadas, os jovens têm sido marcados nas orações, nos acampamentos, os homens têm sido marcados nas reuniões de homens, as mulheres têm sido cheias do Espírito Santo nos cultos e nos encontros de mulheres. E o que nós não podemos é cair na apostasia, é deixar o esfriamento. Nós não podemos é deixar o orgulho tomar conta, de achar que é na força do nosso braço, que é do jeito que a gente quer. É da maneira que o Senhor tem nos direcionado, nos apontado. Como esquecer o nosso Deus, irmãos? Como podemos permitir apostasia, esfriamento, desânimo? Paulo não permite mais que as coisas dessa vida interfiram na sua comunhão com Cristo. Ele tem tudo como perda. Paulo, ele menciona em algumas versões, você vai entender aí, que quando ele diz lá, essa perda, ele fala de refúgio, e na forma mais literal isso é lixo. Mas para que a gente comece a compreender e entender tudo que nós lemos sobre Filipenses ali, quando Paulo está falando, irmãos, não foi da noite para o dia que Paulo chegou naquela condição, que Paulo consegue ter aquela visão espiritual, que ele entende que todo o seu currículo é perda, que tudo é refúgio, lixo, porque por amor a Cristo, que ele começa a compreender as glórias e a grandiosidade do Senhor, ele começa a partir de princípios. Irmãos, nós não podemos deixar princípios, nós não podemos deixar de colocar o Senhor em primeiro lugar, em tudo que nós estamos fazendo. Nós conseguimos compreender isso em Mateus 6,33, a palavra de Deus diz que, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Essa foi a conversa na montanha. Cristo na montanha é mais conhecido como o Sermão da Montanha, mas de uma forma mais íntima nós podemos falar que é a conversa na montanha. Cristo está ali com os seus discípulos reunido, e a multidão vem cercando, e Cristo então começa a direcionar esse povo.
Cristo começa a instruir esse povo. Olha sobre as renúncias dessa vida, a deixar o orgulho, a soberba, a não confiar na força do nosso braço, mas confiar no nosso Senhor e colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas, tudo aquilo que nós almejamos, tudo aquilo que nós desejamos, nos será acrescentado. Irmãos, colocar em primeiro lugar o reino dos céus Paulo, enquanto ele seguia para Damasco, abre aí a sua Bíblia em Atos 9, para você conseguir compreender o que é colocar o Senhor em primeiro lugar. Atos 9, do verso 3 ao 9. Olha o que a palavra de Deus diz. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Não feche a sua Bíblia, mantenha aí. Percebe? Saulo, cheio de sabedoria, cheio dos seus conhecimentos, homem que tinha dentro da religião dos fariseus, estava sendo levantado, exaltado até. Por quê? Porque já era uma figura que tinha todos os requisitos de uma liderança. Deus gosta de pegar esse tipo de gente aí, esse tipo de pessoa que se acha, que tem todo o orgulho, toda a soberba. E o que acontece? Que o Senhor faz com ele? Ele está indo para Damasco. Ele tinha cartas para poder pegar os cristãos. E ali o Senhor, ele tem um encontro com o Senhor. A cegueira dos olhos era, na verdade, aquilo que estava no seu coração. Só ficou evidenciado essa cegueira. Então ele fica cego por 3 dias e por 3 noites. E aqui diz que ele não comeu e nem bebeu, porque ele já teve um encontro com o Senhor. Já aproveitou para fazer um jejum. Irmãos, as escamas no coração foram evidenciadas nos olhos. Seguindo o verso 17, um servo do Senhor, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo uma coisa parecida com escamas, e ele voltou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco. Quando Saulo volta a enxergar, a visão dele é outra. A visão de reino é outra. Ele começa a enxergar a prioridade que está em Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Paulo deixa tudo, Paulo começa a considerar tudo isso como esterco. Paulo abandona toda a sua soberba, a sua incredulidade, porque ele teve um encontro com Deus.
ele foi direcionado pelo Espírito Santo, e as escamas dos olhos dele caem por terra. Esse homem é cheio do Espírito Santo. O reino de Deus, presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmãos. Estava lendo um livro do pastor Teófilo Hayashi, e é exatamente esse livro, O Reino Inabalável, e o pastor Teófilo Hayashi, ele faz uma colocação muito proveitosa, que diz o seguinte: o reino de Deus é um reino de paradoxos. Que é isso, irmão? Começou a complicar, hein? Por que paradoxos? Ele sempre responde o esperado com o inesperado. Podemos ver Jesus realizando milagres que não fazem sentido. Jesus vai lá, faz gospe na lama lá, na terra, faz uma laminha, passa no olho, e o camarada volta a enxergar. Volta não, na verdade ele era cego de nascença. E esse camarada volta, esse homem começa a enxergar. Totalmente, inesperado. É um paradoxo isso. Milagres que não fazem sentido quando tentamos entender como? Com a mente humana. A palavra paradoxo tem sua origem, e o entendimento dela tem a sua origem, é uma palavra grega, e o entendimento dela significa estranho ou extraordinário. Irmãos, servimos um Deus de coisas extraordinárias. Não servimos Deus estranho, mas um Deus de coisas extraordinárias. Essas duas palavras que melhor descreve a percepção de uma pessoa quando ela tem experiências com o Senhor, quando ela é cheia do Espírito Santo, é extraordinário. Paulo estava cego, com todas as suas credenciais, com todos os seus currículos, agindo, fazendo, perseguindo, prendendo. Mas quando caem as escamas dos seus olhos, Paulo entende e vê como esse Deus é extraordinário. Ele não mais persegue, ele renuncia a tudo que ele faz, e ele vive para servir ao Senhor. Ele se desdobra, se lança no Senhor. Para você assimilar esse Deus extraordinário, temos um rei que não veio ser servido, mas veio para servir. É extraordinário ou não é? Um Deus que renunciou à sua glória e submeteu às leis dos homens. Um Senhor que lavou os pés dos seus discípulos. Nos ensinou que devemos amar os que nos odeiam. Nos diz que os humilhados serão exaltados. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. É extraordinário ou não é o nosso Deus? Por isso, irmãos, quando Paulo tem esse encontro com o Senhor, tudo para ele começa a fazer sentido. As escamas dos olhos caem. A renúncia. Nós precisamos tirar escamas dos nossos olhos e começar a entender qual é a renúncia que o Senhor quer de nós. Porque temos algo para renunciar. Temos algo para melhorar nas nossas vidas. O Senhor nos chama, a igreja. O Senhor tem pressa. O Senhor deseja que estejamos alinhados com a palavra dEle. E aqui nós estamos sendo alimentados, fortalecidos, porque lá fora somos representantes de Cristo.
Paulo continua dizendo que a salvação vem através da fé em Cristo Jesus. Ele abandona toda a confiança que tinha em suas próprias credenciais, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Paulo relata que o que ele mais queria era conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Muito parecido com Paulo, no Velho Testamento nós temos a figura de Moisés. Abre a tua Bíblia em Hebreus 11, 24 e verso 26. Diz assim, irmãos: pela fé, Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que o tesouro do Egito, porque contemplava a recompensa. Moisés fez a coisa certa. Moisés, criado ali com toda a estrutura do Egito, poderia muito bem ter ficado lá. Poderia muito bem ter tido ali aquela postura lá dos egípcios. E para ele não teria problema nenhum, só benefícios. Mas esse homem de visão, que ele compreende? Que ele deve voltar ao povo de Deus. E ele renuncia a tudo. E mais adiante, é o homem utilizado por Deus, uma ferramenta, um vaso usado por Deus, para que o povo saísse da escravidão do Egito. Irmãos, somos nós assim, temos que deixar orgulho, soberba, coisas que nos atrapalham, coisas que vão impedir o nosso crescimento espiritual, seja na área sentimental, seja na área emocional, seja na vida profissional. Se você fazer uma análise, você vai observar. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos julgar a nós mesmos. Nós temos que analisar o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer que eu renuncie. Porque isso pode estar impedindo de que o propósito de Deus na sua vida avance. Abra tuas mãos assim e olhe para elas. Nas suas mãos tem almas. Nas suas mãos existem vidas que estão presas. E você precisa renunciar aquilo que te retém, aquilo que está nos impedindo de avançar no reino, de entender o que é a prioridade. E escamas dos nossos olhos vão cair. E a obra do Senhor tem que avançar. Paulo fala daqueles que dedicam a sua vida na obra do Senhor. Filipenses 1, do verso 5 ao verso 6, diz assim: dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Tem uma boa obra nas tuas mãos. Começou, vamos avançar. Vamos além, irmãos. Não vamos ficar parados, andando em círculo. Não vamos ficar voltados para o nosso ego. Vamos ter que abrir mão. Vamos ter que deixar coisas. Paulo fala de participarmos no sofrimento de Cristo. Isto para nós é uma honra. Romanos 8,17 diz: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Muitas das vezes a gente só quer ir para o céu. Eu só quero como cristão garantir o meu lugar no céu. Mas aqui na terra nós temos que participar do sofrimento de Cristo. Deixar os embaraços dessa vida. Irmãos, a palavra de Deus nos chama para a renúncia. Eu coloquei aqui algo assim: o reino dos céus, ele não funciona como uma prestadora de serviços. Quando 2 trabalham e 10 estão ao redor olhando. O reino dos céus não é assim, tem prioridade. Todos nós temos que trabalhar, todos nós temos nas nossas mãos alguma coisa para apresentar ao Senhor naquele dia. Amém? Eu queria chamar o ministério de louvor. A palavra de Deus nos chama a renunciar e manda que prossigamos para o alvo, para o prêmio da salvação. Prosseguir trabalhando para Jesus, ensinando, estudando, evangelizando, exemplificando, pregando que Cristo morreu por nós, vivendo Cristo em suas vidas. É para isso que o Senhor nos chamou. Paulo tem toda essa estrutura em Filipenses, e ele mostra ali sobre a renúncia, sobre a vida que ele teve, e às vezes a gente olha e fala: nossa, como Paulo renuncia a tudo isso. Mas a gente, quando nós vamos olhar lá atrás, o processo não foi simples. O processo para Paulo foi doloroso. Mas o mais importante é que as escamas dos olhos dele caiu. E ele conseguiu entender que ele precisava renunciar. Ele precisava deixar coisas. Ele precisava abandonar o orgulho, o ego, a força do braço dele. Ele precisava se render ao Senhor. Irmãos, não é diferente os nossos dias. Temos que deixar a força do nosso braço. Você vai ver que vai ter momento que a força do seu braço não vai dar conta. Principalmente nós que já servimos ao Senhor. Se quisermos fazer as coisas achando que eu vou fazer desse jeito aqui, vai ser assim, e pronto, acabou. Se eu for fazer um negócio e não dobrar o joelho e não orar, a chance de dar errado é grande. Se eu não abrir meu coração e começar a tirar orgulho, ego, coisas que não agradam ao Senhor, aquilo que eu tenho visto na internet, aquilo que eu tenho olhado, eu tenho desejado, se eu não deixar, se eu não renunciar, se eu não abrir mão, não vai dar certo. Mas aqueles que se humilham, aqueles que se rendem ao Senhor, aqueles que têm um coração aberto ao Senhor, esses sim serão exaltados. A igreja se coloca de pé.